Então, assim, mas é esse feeling. Olha, aqui é o inaceitável. Eu vou pontuar, mas eu posso explicar e trazer o vínculo, né? Gente, não tem nada mais forte para a identidade de um filho do que você é meu filho que eu amo, né? E é por isso que você não vai fazer isso, é por isso que eu não vou permitir isso, é por isso. E o que faz a diferença é isso, você está explicando, mas pontuar com firmeza, né? Pontuar com muita firmeza aquilo. E às vezes você vai dizer não, e esse não é, olha, pode ser que não tenha nada demais, mas eu não me sinto confortável, né? Eu dei, por exemplo, o exemplo da tatuagem, porque não tem maiores implicações, mas pode ter. Então, por exemplo, quem é contrário fala, pode te prejudicar a conseguir um emprego, pode te prejudicar mais na frente. Né? Eu, por exemplo, quando eu era adolescente, eu queria fazer uma tatuagem que eu tinha depressão, então eu tinha depressão, e eu ficava muito tempo melancólica, e aí eu queria fazer uma menina com asa de borboleta sentada numa tartaruga, e era como eu me sentia. Gente, ainda bem que eu nunca fiz, porque hoje não tem nada a ver, eu não estou numa tartaruga mais, né? Isso ficou no meu passado, então tem muito isso, assim, eu vou levar no meu corpo a marca de um tempo que em outro momento pode ser outra marca. Então, nós temos nossos argumentos e você pode apresentar. Se não fizer sentido para o seu filho, você pode pedir, não, mas eu queria que você me respeitasse por enquanto, você depende de mim. Às vezes vai ser assim, tá? Mas isso pode ser feito com respeito. Foi muito polêmico esse tema, alguém deseja falar? Eu só gostaria para explicar melhor quando você falou sobre comunicação e comunidade, que tem a mesma raiz, não é isso? É, Porque, assim, para você ter uma boa comunicação, para viver em comunidade, você tem que ter uma boa comunicação. Quando você reflete sobre essa situação, como é que eu vou viver em sociedade dessa forma? Como é que eu vou fazer várias tatuagens no meu corpo, várias situações na minha vida, se eu vou viver numa comunidade onde que talvez seja mais difícil essa comunicação que eu queira repassar? Então, hoje você reflete, quer dizer, ainda bem que eu não fiz, porque hoje eu não vivo mais essa situação. Então, é por isso que não é à toa que comunicação e comunidade têm a mesma raiz, que é a comunicação que fortalece o laço, né? Viver em sociedade, viver em comunidade. É ela que é um círculo virtuoso, é uma sociedade em que seus membros estão dispostos a sair de si mesmos, terá ainda mais que colocar o que é comum, quer dizer, estão ainda naquele afã da excelência, de viver bem, porque é o que a gente procura fazer. Eu me lembro dos 3 filhos que eu tenho, e graças a Deus, assim, eu agradeço a Deus, os filhos que eu tenho são maravilhosos, né? Mas a Luciane foi a que me deu mais trabalho. A Luciane, assim, fez um dia eu pegar, sem exagero nenhum, não tinha carro, eu peguei 18 ônibus num dia à procura de Luciane, que tinha saído da escola para ir se encontrar com amiguinhos em outro bairro, que quando eu cheguei na casa da mãe da menina, ela disse assim para mim, eu já até perguntei, essa menina não tem mãe? E eu disse, tem, e eu estou aqui, a mãe dela. Então, quer dizer, às vezes você só vê um filho e não vê o todo, né? Quando você olha assim. Aí, quer dizer, para eu viver nessa comunicação, nessa comunidade com meus filhos, eu tinha que buscar minha filha, resgatar minha filha de umas amizades que não era sadia para ela. E hoje ela reconhece, mamãe, realmente a senhora fez tudo. E olha que nessa época eu não podia nem fazer terapia, eu não tinha nem como ter esse luxo, porque eu vivia, era pai, mãe e tudo deles. Porque o pai vivia num trabalho. E eu era que tinha que, além de trabalhar, dar esse suporte para os filhos dentro de casa. Então, assim, é muito assim, é muita carga emocional quando você tem que ter um suporte, ou então tem que passar para os seus filhos essa fortaleza em que você busca tanto que você termina assim, será que eu estou errando em alguma coisa? Ela apanhou muito, eu não vou mentir, ela sabe que ela apanhou. Aí eu reconheço, eu digo, minha filha, eu sei que eu fui muito criança, casei muito cedo, talvez tenha sido dessa forma, talvez seja por esse motivo, né? A gente é muito agarrado uma com a outra, ela mora comigo, casou, mas continua morando. Mas assim, às vezes você age de uma determinada forma, como se você tivesse assim, será que eu estou certa? Será que esse é o caminho? Eu sei que não era o caminho, foi aquele, mas infelizmente foi através desse caminho que eu consegui com que ela não fosse se perder na vida, isso. entendeu?
Então, às Sim, vezes, essa comunicação que a gente passa para os filhos, né? Porque hoje em dia eu não ia mais criar uma filha desse jeito, hoje em dia eu não ia agir dessa forma. Mas a ferramenta que eu tinha naquela época era essa. Foi sim. essa minha forma, essa sagacidade de uma leoa atrás de salvar o filhote daquela selva de pedra que você vivia. Fugia da escola para ir para a praça, fugia para a escola para não sei para onde, quer dizer, era uma loucura. Ela dizia assim para mim, mãe, que mica, a senhora ia me deixar na escola de carro, de ônibus, se fosse mesmo de carro, porque eu deixava na porta da escola, deixava na ia. Então, assim, a gente quer, a gente, quanto mãe, enquanto a gente está querendo ver, é você ter essa forma de viver sua vida para que seus filhos não se percam na vida. Mesmo que depois você reflita, depois que você faz uma terapia, senta com ele e diz, olha, realmente a vida foi desse jeito, me perdura desse jeito, né? Porque foi assim, eu com medo de você se perder, de você sair desgarrado com os outros. Ela ficou reprovada, eu fiz uma festa para ela, explicando para ela que eu ia fazer essa festa, dei uma bicicleta. Os meninos, ah, agora eu vou ficar reprovado para ganhar uma bicicleta. Então, às vezes, você tem que aprender a viver nessa comunidade. Era eu e meus filhos e um pai, três, né, nós cinco, e a gente terminou vivendo essa situação, mas entre nós. Não precisou mais sair para o outro lado, para alguém tomar conta da nossa vida. Nós conseguimos, dentro da nossa comunidade, fazer com que a nossa comunicação fosse vencida naquele momento. E assim a gente atravessou As os limites. soluções. Isso. Vocês acharam as soluções, né? Então, Foi. o modo de fazer, e é legal o que a senhora diz, era uma leoa ali para dar o limite, às vezes eu bati, era o que eu sabia. Então, eu até esse vídeo que foi divulgado ontem no Instagram, eu falo isso, o limite é o princípio. Então, sabe que tem uma forma melhor do que bater. Mas se era o que eu sabia, o limite tem que ser dado para que o sujeito se estabilize. Mas hoje a gente vai estudando e a gente vai aprendendo que tem uma forma melhor, né? Mas é isso mesmo. Souza, quer falar? Quero só contribuir um pouco, que mexeu muito comigo, que você falou sobre a comunicação, a irmã Márcia também, e que realmente essa habilidade de se comunicar, né, se comunicar bem, não é só ter a razão, né, mas é saber expressar. Eu lembro que tinha um professor que ele disse que uma ideia, né, é tão clara na nossa mente como quanto as palavras que a gente usa para expressar. Então, se a gente souber expressar, colocar isso para fora, a coisa flui, eu acredito que flui melhor. Tem um provérbio na Bíblia, que é o provérbio 18:21, que ele diz assim, a vida e a morte estão no poder da língua, e quem bem manusear dela comerá dos seus frutos. Está lá, está na Bíblia ali, em provérbio 18:21. Então, a vida ou a morte. Você pode matar uma pessoa estando certo e usando palavras erradas. E você pode trazer a vida, né? Você pode salvar pessoas com com as palavras certas, né? Eu penso que um e o outro caso é responsabilidade do comunicador, né? De procurar a forma certa, de expressar a coisa certa, porque não é só estar certo que te dá a razão, né? Você pode perder a razão ainda estando certo, né? Eu, Sim. eu, eu vejo por esse lado também. E tem um outro provérbio também, que é bastante conhecido também, Provérbios 15:21, que ele diz assim, a resposta branda, né, desvia o furor, mas a palavra dura suscita a ira. A palavra suscitar provoca a ira. Você já imaginou, você está numa discussão e você falou ali, aí você aumenta o seu tom, né, que é o normal, você já vai, eu tô certo, começa a ficar irado. Então a minha palavra, né, a resposta branda, ela vai despertar o furor da outra pessoa. E você mesmo falou que um dos sentimentos que provoca dor, né, não é justamente, como é que você usou a palavra? Ter A raiva, sentir raiva. raiva. Uhum. E a ira é uma raiva condensada, é um nível a mais, e aí você provoca a ira, você perdeu o filho, porque aí já está bloqueado, ele não vai entender mais nada. Ele nem vai entender palavra, nem vai entender punição física, agressão, Sim. porque para ele ali já foi uma agressão. É só isso que eu queria
colocar, me veio à mente isso. Eu estou dirigindo, tá difícil. Sim. Mas tá Por ótimo, isso que ele estarei só diz para lá, falar. né, que nós devemos usar palavras para edificar, encorajar e ajudar as outras pessoas, né, que é o que ensina o Provérbio 15:21, né, a gente sempre tem, a gente edificar, né, falar, olha, minha filha, eu estou fazendo isso, mas não é para o seu mal. Às vezes você, né, de repente você vai refletir naquilo que você disse. Às vezes eu dizia, meu Deus, eu vou dizer não, porque eu não acredito nisso. Mas quando eu disse, olha, o meu não é porque eu quero edificar, eu quero encorajar que você faça isso dessa forma. Então, às vezes isso acontece muito. Sim. E não deixar de dialogar, não deixar de conversar. Ontem estava dando uma aula sobre transtorno de personalidade. E aí os alunos trouxeram, mas o que realmente denota? Porque eu conheço pessoas que têm característica tal ou característica tal, e o que faz mesmo uma coisa ser um transtorno da personalidade? E a explicação é quando prejudica os relacionamentos. Quando aquela característica começa a prejudicar os relacionamentos. Então, o ser humano, ele é relacional. Não tem como a gente negar. E alguém dizer, não, eu não preciso de ninguém, eu vou viver sozinho e eu tô bom assim. Eu tô muito feliz sozinho, não preciso de ninguém. Isso não existe. Então, é um indivíduo em sofrimento. A gente foi feito para a vida em comunidade. Então, a comunicação vem para abençoar essa vida em comunidade, para tornar ela melhor, não é para tornar ela pior. Então, comunicar bem é não fugir de conflito, porque uma conversa pode gerar um conflito. Então, quando eu começo a conversar com o outro, aquilo pode gerar raiva no outro, por ele não querer me ouvir. E ele pode reagir mal. Então, às vezes, é difícil eu pensar, eu vou falar, mas quando eu lembro que ele não vai gostar do que ele vai ouvir, que ele já vai ficar nervoso, aí já não me dá mais vontade de falar, né? Então, uma coisa muito importante é você, quando for falar com alguém sobre, na sua casa, seu familiar, você lembrar o vínculo que você tem com ele. Então, olha, eu estou falando porque você é meu filho. Você é meu filho e eu te amo. E é muito legal você acrescentar o que você aprende de bom, o que você vê de bom. Você é meu filho, eu te amo. Você me ensina muito quando você sorri. Tipo, eu tô lembrando do meu filho, do Noah, né? Nos momentos mais difíceis, ele sempre traz leveza, ele traz uma palavra engraçada e ele ri. Se você me ensina muito quando você sorri nas horas mais tensas, você me ensina muito porque você sabe se divertir. São características do meu filho que eu tô trazendo aqui. Mas você é muito desorganizado. E isso está incomodando, porque você pega a meia suja e deixa no meio da sala, o sapato em outro lugar, isso que eu estou dando um exemplo da minha casa, né? Mas são muitas situações. Então, olha, você é meu marido, eu te amo, a gente divide junto a vida, eu aprendo com você porque você é muito paciente, mas nesse ponto aqui está me incomodando, porque provoca em mim os sentimentos assim, 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 assado, você está falando de você. É diferente de você lançar sobre o outro, né? E de lançar julgamentos. Então, trazer esse vínculo. E aqui, olha, como é que eu posso colocar ordem nas coisas, colocar ordem aqui no funcionamento da minha casa, nesse problema que está me incomodando, sem eu gerar um embate na hora do problema. Então, o ideal é você não esperar o problema acontecer, né? Ou se repetir, porque acontecer vai ter que acontecer. Então, precisou que a filha saísse, né? Em algum momento, precisa entender que aquilo era um problema que não podia se repetir. Então, diante de algo que tem acontecido, né, de uma comunicação que tem falhado, o ideal é reunir todo mundo em casa mesmo, né? E olha, gente, vamos reunir todo mundo aqui para conversar, a gente precisa ter uma conversa. Para que essa conversa aconteça, e a proposta aqui do workshop era trazer um pouco os pais para a cena, porque quando o pai e mãe estão em acordo, criar filhos é muito mais fácil, né? Quando o pai e a mãe estão em desacordo, isso aí é um limite duplo. E um limite duplo para um sujeito é a mesma coisa que nenhum limite. Então, precisa ser mesmo 1 mais 1 é 2, porque qualquer outra coisa fora disso é limite nenhum. Porque o limite é a regra. Então, a regra é essa. Mas
Alguém falou para mim que no Brasil, a gente aprende a regra para poder saber como burlar ela.